Salmos 30, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque a sua ira, o salmista fazendo referência ao próprio Deus, a sua ira dura só um momento, ponto e vírgula. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Podemos ler todos juntos esse texto numa só voz, como uma palavra profética de Deus para nós essa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar de júbilo. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, nos minutos que nós temos essa noite, eu quero compartilhar com você esse texto. Como eu disse, um salmo conhecido, talvez dentre os mais conhecidos, lidos, falados, cantados. Mas essa noite eu quero convidá-lo, desafiá-lo para que nós olhemos para esse texto e nos apossemos de uma verdade que há aqui. O Salmo de número 30, ele é um salmo composto, escrito por Davi, na inspiração do Espírito Santo. Davi, muito provavelmente, escreve esse salmo depois de um evento na sua vida que é um tanto quanto caótico. A Bíblia diz que Deus o permite assumir o trono de Israel, ele se torna rei. O seu reino é um reino que cresce em prosperidade, o povo de Israel se multiplica em número, em riquezas, também se multiplica em relevância. A Bíblia diz que as nações ao redor ouvem falar de Davi. Davi, ele está vivendo um momento de um auge ministerial. E por que não dizer também pessoal, porque ele é o rei de Israel. A palavra de Deus diz então que Davi, ele, ao experimentar isso, ele tem uma atitude, ele planeja no seu coração e executa um plano. E qual é o plano de Davi? A Bíblia diz que Davi manda fazer um censo em Israel. Uma contagem, uma numeração de todo o povo. E a Bíblia, ela vai dizer para nós que Deus, ele não se agrada dessa atitude de Davi. A primeira pergunta talvez seja: o que Deus tem contra números? Será que Deus, ele é contra o IBGE? O que Deus tem contra censos? Nada. O problema é que Deus sabe o que se passa no coração do homem. E quando Davi, ele estabelece esse censo, o objetivo dele não é fazer um levantamento demográfico, quanto de cada povo mora em cada tribo. O objetivo de Davi não é sociológico, vamos estudar aqui e que parte do povo é mais pobre. Não, o objetivo de Davi é numérico. E mais do que numérico, o objetivo de Davi é um objetivo para a sua própria honra e para a sua própria glória. Davi quer com aquele número medir o seu sucesso. Davi quer com aquele número medir o seu resultado. Davi quer poder fazer talvez uma estatística e comparar-se, e ter mais um critério para se comparar com o Saul. O número é, 190 mil. Davi diz: peguem lá o de Saul. Quanto Saul tinha? Saul tinha 100 mil. E ele diz: uau, nós crescemos 90 mil. Deus, que conhece os corações, Deus lê isso. Deus percebe isso. E a Bíblia diz que Deus, ele sentencia Davi. Deus, ele traz a Davi uma palavra dura de repreensão. Davi, ele reconhece isso, ele entende que aquela manifestação de Deus o repreendendo é algo para o seu bem. E mais do que isso, Davi reconhece aquilo como uma manifestação legítima. Tanto é que no versículo 6, olha o que ele diz, versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha o quê, irmãos? Davi está dizendo: olha, eu dizia na minha prosperidade. Ou seja, eu estava no auge. E quando eu olhava para tudo aquilo que eu conquistei, eu diria: jamais serei abalado. Davi aqui, ele está dizendo: o que Deus fez foi legítimo. Porque eu assumo
Eu dou essa cara para bater. Eu, olhando para o que eu tinha conquistado, eu dizia, uau, eu sou o cara. Ninguém me tira dessa posição. Sabe, Deus não tem nada contra contagens. O problema de Deus é o que nós vamos fazer com o resultado dessas somas. Moisés foi um camarada que percebeu isso. E é por isso que no Salmo 90, versículo 12, ele faz uma oração. E a oração de Moisés é: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Moisés está dizendo: Senhor, me livra de ter um caderno de anotações que não gere em mim sabedoria. Senhor, me livra de ter números estatísticos, financeiros e matemáticos que me livre, que me empurrem para longe de Ti. Ele diz: me ensina a contar para que eu possa alcançar coração sábio. Sabe, algumas vezes nós cometemos esse erro de, ao olhar para o que Deus nos deu, ao contabilizarmos o que Deus nos deu, transferirmos para nós essa glória, transferirmos para nós essa honra, transferirmos para nós esses dividendos, esse resultado. A Bíblia vai contar a história de um camarada chamado Sansão. Esse homem viveu de Deus um milagre extraordinário. A palavra de Deus vai dizer que ele estava num determinado lugar e ele é cercado por 1000 homens. Meu irmão, essa conta é muito louca. É 1 contra 1000. A proporção é 0,001. A palavra de Deus diz que Sansão não tem na mão uma metralhadora automática. Sansão não tem na mão uma granada. Puxa o pino, joga e corre. Sansão tem apenas uma queixada de jumento, um pedaço de osso. E o que fazer com um pedaço de osso diante de 1000 homens? Eu jogaria no primeiro e sairia correndo. E Deus me guarde. A palavra de Deus diz que Sansão empunha aquela queixada e ele se transforma numa metralhadora divina. Tá. Quem já viu Matrix talvez entenda o que é isso. Gente voando para tudo que é canto. Sansão, quando termina aquela batalha, Sansão faz uma conta. Está lá no livro de Juízes. E Sansão canta o cântico de Sansão. A Bíblia diz que Sansão diz assim, olhando para os cadáveres: 1 montão, 2 montões. Ele está dizendo: olha o que eu fiz. A Bíblia diz que Sansão, ele bebia, ele era suprido de água de uma fonte que estava em Leí. A palavra de Deus diz que quando Sansão diz 1 montão, 2 montões, a palavra de Deus diz que a fonte secou. Todas as vezes que os números servirem para a nossa própria glorificação, Deus secará as fontes. Foi o que aconteceu com esse cara. Ele entende que o que ele está fazendo é resultado disso, e ele canta um novo cântico. Ele diz assim: 1 montão, 2 montões, o Senhor deu o livramento. A Bíblia diz que a fonte voltou a jorrar. Deus precisa ser glorificado em tudo que fazemos. Deus precisa, como nós cantamos hoje aqui, graça, honra, poder e glória ao único que é digno. Ele é o Senhor. Se temos, se conquistamos, se fazemos, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Davi, ele compõe esse salmo após esse momento em que Deus o visita com uma palavra dura por conta desse coração que Davi tem. E Davi, ele vai dizer para nós, neste salmo, algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é o seguinte: Davi é um homem que vai experimentar, por conta do seu erro, a ira de Deus. Davi vai experimentar, por conta do seu erro, a mão pesada de Deus contra a sua iniquidade. E, ao experimentar isso, Davi, ele chega a uma conclusão que a Bíblia registra para nós, e isso precisa ser algo muito latente dentro de nós. Davi diz assim: olha, porque a ira do Senhor, a sua ira, dura só o que, irmãos? Só um momento. No seu favor está a vida. Davi é alguém que experimentou essas duas coisas a respeito, ou essas duas manifestações de Deus. Davi experimentou o favor de Deus. Experimentou, viveu isso. Alguém que foi tirado de trás de uma malhada de ovelhas e foi trazido para o trono. Ele diz: olha, gente, Deus tem favor, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Só que Davi, ele vai dizer para nós uma outra coisa. Ele diz: Deus também
se manifesta a partir de um outro prisma. O Deus que tem favor é o Deus que também, por vezes, manifesta a sua ira. E o primeiro conceito que nós precisamos entender hoje aqui é o seguinte: para que a gente possa se relacionar bem com as coisas que acontecem na nossa vida, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, entender ou conhecer um pouco mais a Deus. Nós temos algumas vezes uma imagem pintada em nós, ou impregnada em nós, de um Deus que não corresponde com a realidade bíblica. Nós, às vezes, temos em nós pintado o Deus da Idade Média, que é o Deus que só tem ira. É o Deus que funciona como um carrasco, que tem nas mãos um chicote ou um feixe de raios, e ele fica torcendo para que a gente erre, para que ele possa acertar um. É o Deus pintado para nós, que Deus olha e diz assim: esse camarada está muito feliz, eu vou mandar uma prova para ele ficar triste. Um Deus que só tem ira. Esse texto vai dizer para mim a primeira coisa: Deus não tem somente ira, Deus também tem favor. Deus não opera somente repreensão ou julgamento, Deus também opera graça. E a Bíblia diz que onde o pecado superabunda, que seria necessário uma dose maior de ira, Deus superabunda não a ira, mas a sua graça e a sua misericórdia. Deus não tem somente ira, Deus também tem graça. Ouça, primeiro de tudo, vamos entender o que é a ira de Deus. Nós não devemos olhar para esse texto. Davi está dizendo: olha, a ira do Senhor. A ira de Deus não se manifesta como a ira humana. A ira, o sentimento de ira, de revolta humano, ele muitas vezes é inconsequente. Ele é desvairado. Ele é sem freios, ele é sem rédea. Deus não. Deus, essa manifestação da ira de Deus, ela é uma manifestação de correção visando o bem. Davi sabe o que é isso. É por isso que ele vai escrever no Salmo 23 o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi enxerga a ira de Deus como a vara do Senhor que conduz uma ovelha. Nenhum pastor de ovelhas hebreu em sã consciência espancaria uma ovelha até a morte. Ele não está maluco. Ele valoriza aquilo que ele tem, ele sabe que as ovelhas são o seu bem, é delas que ele vai extrair o seu sustento. Então o pastor, ele olha para a ovelha como um bem precioso. Davi diz: olha, o Senhor é o meu pastor, ele tem a vara. A vara não serve como um instrumento de tortura, a vara serve como um instrumento de correção no caminho. Aquela manada, aquela malhada de ovelhas, manada é ótimo, aquela malhada de ovelhas, caminhando pelo meio do deserto. No meio daquela caminhada, algumas ovelhas se distanciavam um pouco do caminho. O pastor, então, com a vara, tocava na lateral. E aquela ovelha sentia o toque e ela voltava para o caminho. Davi está dizendo: é assim que o Senhor opera a sua ira em mim. Não é um Deus autoritário, não é um Deus déspota, não é um Deus totalitário. É um Deus cuja repreensão é carregada de uma coisa que a Bíblia diz que Deus é. João diz que Deus é o quê, irmãos? Amor. E ele repreende a todo aquele que ama. Eu já atendi pessoas aqui na igreja que dizem: pastor, eu estou em pecado. E eu digo: meu irmão, mas vamos orar por isso. Você já orou? E diz assim: pastor, eu tenho medo de orar. Porque na cabeça dele a oração é a sua sentença de morte. Eu vou me dobrar diante de Deus, vou dizer: Deus, eu errei. E Deus vai dizer: eu sabia, camarada. Diga as suas últimas palavras que o inferno lhe aguarda. Deus não tem apenas ira, Deus tem favor. A ira humana opera assim, e nós não podemos medir Deus a partir da nossa medida. Deus sabe o que é a nossa ira é inconsequente, é desvairada. Aí você vai dizer para mim: pastor, mas o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, quando a Bíblia diz que eu devo dar lugar à ira? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Essa expressão dar lugar não é dar espaço para que ela se prolifere em mim. Você quer entender o que é dar lugar à ira, quando a Bíblia diz? É mais ou menos isso aqui. Pastor Isiel, por favor, fique de pé aqui. Você vai ser a ira, amém? Está bravo. Eu estou aqui e a ira chegou, venha. Sabe o que a Bíblia diz? Dê lugar. A Bíblia não está dizendo peça para que ela sente com você. A Bíblia diz assim: ira, pode ficar, senta aí. Isso. Fui. Diga comigo: dar lugar à ira. Diga: ela chega e eu
que tenho a mente de Cristo. Fui. O problema é que a gente diz, ira, chegou, então me abraça, que eu vou moer esse cara na pancada. Deus está dizendo, dá lugar para ela. Pois muito bem. Olha o que Davi vai dizer. Davi vai dizer o seguinte coisa, olha, Deus tem ira, mas Deus também tem favor. Preste atenção, você já vai entender onde eu vou chegar, se não achar que eu estou enrolando. Deus tem ira, mas Deus tem favor também. E Davi ele vai estabelecer entre esses dois conceitos, ira e favor divino, uma ideia de quantitativo. Olha o que Davi diz. A sua ira dura só um o quê, irmãos? Mas no seu favor está o quê? Davi vai estabelecer um conceito entre coisas duráveis e não duráveis. Entre o que é permanente e o que é transitório ou temporal. Nós, às vezes, temos uma visão errada disso. E a gente, algumas vezes, acha que o favor de Deus é um evento específico e a ira é a constância. Davi vai dizer o contrário. A vida é marcada pelo favor de Deus. E em alguns momentos a ira se manifesta. Ou seja, a minha vida ela é pavimentada pelo seu favor. O que Jeremias vai dizer em Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada... O que se renova a cada manhã? A ira de Deus? A revolta de Deus? Não, o favor de Deus. A graça de Deus se renova. Ou seja, o que pavimenta a minha estrada, o que pavimenta o meu tracejar, é a graça de Deus, é o favor de Deus. Nós não podemos enxergar Deus, como eu disse, como Deus da Idade Média, esse Deus carrasco. Por quê? Vou dizer por quê. Esses dias eu ouvi uma frase que eu já tinha ouvido há algum tempo atrás, e isso me deixa preocupado. Uma pessoa estava rindo bastante, ela disse assim, ai meu Deus, eu estou rindo tanto, eu estou ficando até preocupada, porque quando eu rio assim, daqui a pouco vem uma desgraça. Você já ouviu isso? A impressão que a gente tem é o seguinte, que o favor é um intervalo da ira. Deus, me dê uma bênção, mas daqui a pouco vai vir uma tribulação. O salmista está dizendo, a graça é o caminho, o pedágio é a ira, não o contrário. Entenda isso. Porque se eu não entender o que Deus é, eu não vou conseguir entender os acontecimentos da minha vida. Por quê? A Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa em Cristo e em Deus. Se eu entendo como Deus trabalha, eu consigo ler os acontecimentos da minha vida de maneira diferente. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para a segunda parte do versículo. Porque a sua ira dura só um... Vamos ler tudo junto? 1, 2, 3. Porque... Davi está dizendo, aprenda o que é permanente e o que é temporário. O que é permanente em Deus é o favor. O que dura um momento é a ira. E isso que Deus tem em si vai se manifestar em nós. E aí Davi, ele vai trabalhar com uma figura, ele une para nós contrastes. Olha o que ele diz. O choro, e ao mesmo tempo ele coloca do lado do choro o cântico de júbilo ou a alegria. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga comigo, choro e alegria. Diga noite e manhã. O que é temporário e o que é permanente. Se eu entendo que a graça de Deus é permanente e a ira é temporária, eu entendo isso que Davi entendeu. Se o favor dele dura toda a vida, o choro não é constante. O choro é temporário. A alegria é que é constante. Jesus, ele disse uma coisa que nós às vezes apossamos como uma situação continuada e interminável. Jesus diz assim, no mundo tereis o quê? Aflições. O verbo que Jesus usa é ter.
Jesus não diz o mundo será. Jesus não diz o mundo permanecerá. Jesus não diz o mundo não cessará. Não. Ele diz assim, vocês terão aflições. A aflição é um ponto na estrada. Mas ele diz assim, eu vim para que vocês tenham o quê? E vida em abundância. Eu não estou falando essa noite nem de triunfalismo, porque os triunfalistas acreditam que a noite nunca vem. Não, pastor, lá em casa é dia sempre. Tem um sol que brilha só para mim. O triunfalista acredita que a luta nunca vem. E do outro lado está o pessimista. O pessimista acredita que não existe dia. Nós que estamos em Cristo entendemos o que Davi entendeu. A noite vem, mas ela dura um tempo. Porque na minha vida brilha o sol da justiça. E onde ele está é sempre manhã. É isso que a gente precisa entender. Eu sou governado, é aquilo que a Bíblia diz. O que Jesus disse? O que Paulo disse? Paulo disse assim, ele nos resgatou do império das trevas. Diga comigo, saímos das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Pai das luzes. Eu estou na luz. Quem está no diabo está em trevas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É treva todo dia. De vez em quando o cara tem um fecho de luz. Ela diz, pastor, tá brabo, pastor. Eu estou usando cocaína, maconha, fazendo, acontecendo. Mas de vez em quando, olha, eu recebi hoje, ganhei R$5. É o camarada que diz para mim, eu jogo na loteria há mais de 20 anos e eu estou muito feliz porque essa semana eu ganhei R$75. Eu disse, você entende o que você está dizendo? Ele disse, eu sou sortudo. Eu digo, é sim. Joga mais de 20 anos, vamos botar aí R$1 por semana. Quanto que não dá esse troço? Você vai dar não sei quantos milhões de não sei o quê. E o cara está feliz porque ganhou 75. Diga comigo, vivendo. Diga, vivendo em trevas, com uma luz temporária. Diga, eu vivo na luz. E de vez em quando vem as trevas. Só existe um porém. Olha o que a Bíblia diz. O choro pode o quê? Ele vai durar uma noite, sim ou não? Sim ou não? O choro dura uma noite, irmão? Pode durar. Pode durar. O choro, quando vem, ele tem prazo de validade estabelecido pelo Eterno. Olha o que ele diz. O choro pode durar uma noite. Diga comigo, o choro tem duração. Mas a alegria vem, porém, mas pela manhã vem o cântico de... E quando termina? Ouça o que eu vou dizer a você. Preste atenção nesse texto. A Bíblia vai dizer duas coisas que nós não prestamos atenção. A primeira delas é a seguinte. A Bíblia não marca a hora que vem o choro. O choro não tem horário marcado, mas tem duração. Bom seria se a gente soubesse o dia que o choro vem. Aí a gente compraria lenço, a gente estaria em casa, a gente se cobriria, a gente apagaria a luz. Mas a gente não sabe o dia que o choro vem. O choro às vezes vem depois de uma grande vitória. Como alguém que depois de se formar, saindo da formatura, entra com o carro numa estrada e o carro bate e perde a mãe que estava sentada do lado. O choro vem sem aviso. Porém, ao mesmo tempo que eu não posso prever quando ele chega, há uma certeza que conforta o meu coração. Ele tem um prazo. Foi isso que a mulher de Jó não entendeu. Ela olha para Jó e a leitura do cenário é: veio quando menos esperávamos e vai ficar o resto da vida. Ela diz: Jó, vamos encurtar o problema. Amaldiçoa o teu Deus e... O que Jó diz? Aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E mais à frente ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a... Jó está dizendo o seguinte: eu não sei por que veio,
Eu não estava preparado a hora que chegou, mas uma coisa eu sei, vai terminar porque o Redentor vai se levantar sobre a terra. O choro não tem hora para chegar, mas tem duração. Segunda verdade, diga comigo, alegria. Diga alegria. Tem hora para chegar, mas não tem duração. Ele diz, o choro vem quando você menos espera, mas acaba. Já a alegria vem depois do choro e não termina, porque estamos em Cristo, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz uma das coisas que é mais conflitantes para essa humanidade toda entender. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Meu Deus, por que isso? Porque quando um santo de Deus cai numa tumba fria, a alegria não terminou ali, ela continua. A festa no céu para receber aquele amado de Deus. A alegria, de acordo com Deus, não tem duração. Então eu não preciso viver nessa neurose desenfreada, achando o tempo inteiro que, meu Deus, eu estou muito feliz, então eu tenho que tomar cuidado. Senhor, eu estou muito feliz, eu tenho que tomar cuidado. Jesus, me cobre com teu sangue, porque a próxima luta que vier vai ser pior do que essa. Não! Descansa no Senhor teu Deus. Choros virão porque a gente é ser humano. Mas o Deus que permite vir o choro, sabe o que a Bíblia diz? Não vem sobre nós tribulação que nós não possamos suportar. Vindo a tribulação virá também o escape. É como se Deus tivesse o sol na mão. Deus recolhe o sol e a noite vem. E a gente chora. E na cabeça de alguém diz assim, ih, não vai amanhecer tão cedo, hein? Se eu fosse você, eu desistia. Deus está dizendo, amanhã está comigo. E quando Ele percebe que as nossas forças estão esgotando, a Bíblia diz que Ele que sustenta o sol, Ele faz com que a luz brilhe, a nossa luta passa e as lágrimas são convertidas. Primeira verdade, o que é transitório e o que é temporário, o que é permanente e o que é temporário. Para nós que estamos em Cristo, permanente não é a ira de Deus. Para nós que estamos em Cristo, permanente não é o choro, permanente é a alegria e o favor do Senhor. O choro é uma fase da vida cristã. Amém, irmãos? Segunda verdade, diga comigo, Deus converte as coisas de maneira excelente. Olha o que a Bíblia diz. O choro pode durar uma noite. Pela o quê, irmãos? O choro pode durar quanto tempo? O quê? Mas a alegria vem pela? Diga, Deus converte noite em manhã. Deus não converte noite em madrugada. Deus não converte noite em penumbra. Deus não converte noite em, como diz o pessoal lá do Nordeste, lusco-fusco. Que eu não sei nem o que é isso. Deus converte noite em manhã. Segunda coisa, o choro pode durar uma noite. Pela manhã vem o cântico de... Diga comigo, Deus não apenas seca as lágrimas. Uma coisa é parar de chorar, mas ter tristeza dentro. Parei de chorar. Resolveu? Não. Parei de chorar. E agora você está bem? Não tem um aperto aqui dentro ainda. A Bíblia diz que Deus converte choro em cântico de júbilo. Você consegue crer nisso? Há uma verdade que o salmista Davi coloca para nós, no Salmo de número 90, ou melhor, Salmo de número 126, versículo de número 6. Não, esse é depois, Salmo 90, versículo 15. Guarda esse aí, essa é a próxima. Salmo 90. Olha o que diz a palavra do Senhor. Alegra-nos pelos dias em que nos e pelos anos em que vimos o salmista Moisés aqui no Salmo 90, ele está dizendo o seguinte: Deus, Ele nos alegra proporcionalmente aos dias que nos afligiu e proporcionalmente aos anos em que vimos o mal. Não existem coisas irrecuperáveis para Deus. Não existem noites que Deus não dissipe. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Já perdeu, pastor, tudo. Jó tinha perdido o quê, irmãos? E a Bíblia diz que Deus deu para ele o quê?
em dobro. A luz de Deus é capaz de dissipar toda e qualquer treva. Deus não apenas seca os olhos, Deus alegra o coração. É possível que alguém que viveu chorando, ao ser alcançado pela graça de Deus, se torne alguém gritando feliz da vida. Porque Deus é um Deus que converte proporcionalmente alegria em tristeza. Não é noite por madrugada, é noite por manhã. Não é alegria por rancor, é alegria por tristeza. Tristeza por alegria. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Amém? A última coisa que eu quero dizer a vocês essa noite é a seguinte. Põe para mim lá, por favor. Hã? Não. O salmo que eu estava, 30, versículo 5. O choro pode durar uma, porém, vem o cântico de júbilo pela manhã. Qual é o nosso problema? Se nós não entendermos que o choro tem uma duração, nós fazemos uma coisa que é terrível: prolongarmos a noite. Ou prolongarmos o choro. É possível, pastor? Sim. Nós assumirmos uma posição de catástrofe inalterável. Nós acreditarmos que Deus nos sentenciou à ira permanente. E isso faz com que a gente, diante do choro da noite, a gente entre dentro de um quarto. Você já teve essa sensação? Eu já fui visitar gente com depressão em nível muito sério e com síndrome do pânico. Todas as portas e janelas completamente lacradas. Não entra um fecho de luz. Para essa pessoa, o tempo externo não interessa. Você diz assim, é de manhã. Para ele não faz diferença. Eu me lembro de um jovem que eu fui visitar com síndrome do pânico num nível extremo. Quando eu entrei dentro do quarto, eu ia acender, eu disse, não acenda a luz. E a primeira pergunta que ele me fez foi, é de manhã ou é de noite? Eu digo, é de manhã. Só que como explicar para alguém que é de manhã, alguém que está dentro de um quarto onde não entra um feixe de luz? A vida desse cara foi sentenciada, ou ele escolheu, de alguma maneira, prolongar a noite. Tem sol lá fora, mas dentro a noite eternamente. Tem sol lá fora, mas dentro não entra nada. Deus tratou isso com o povo de Israel. Põe para mim, por favor, Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que faço uma coisa, o que, irmãos? Nova. Agora está saindo a... Porventura não há... Olha o que Deus está dizendo para Israel. Deus está dizendo, olha, vocês estão clamando a mim, vocês estão gritando, vocês estão chorando, eu estou fazendo uma coisa nova. A luz está saindo, o problema não é a luz, o problema são vocês. Vocês não perceberam ainda. Porque a gente está trancado dentro de uma câmara hermeticamente fechada. E a gente está dizendo, Deus não faz. Deus me sentenciou ao choro. Deus me trouxe para esse canto. Eu vou chorar até morrer. E enquanto do lado de fora tem luz de Deus saindo, irmão. Nós não conseguimos acreditar que a luz saiu. E esse é o nosso problema. A gente não abre a janela para ver. Porque o nosso temor é de que aquela situação seja eterna. Lembra do que o Salmo diz? O choro pode durar uma noite. Existem pessoas que no relógio de Deus já amanheceu, no seu ainda não. Existem pessoas que no relógio de Deus já amanheceu, no seu ainda não. Nós paramos o relógio na meia-noite. E alguém diz assim, e aí como é que está? Escuro, 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 escuro. Deus já fez sair a luz. Põe para mim um último texto. Atos 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na... Aonde, irmãos? Prisão é lugar de luz? Prisão é lugar de quê? De sofrimento, de dor, de choro. Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Versículo 6. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nesta mesma... Quando? Na noite. Diga comigo, era de noite. Estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e os sentinelas diante da porta guardavam a prisão.
Que horas que esse milagre aconteceu, irmãos? Que horas? De noite. Próximo. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma o quê? Que horas era? E o que apareceu? Deus trouxe uma luz no meio daquelas trevas. Era noite do lado de fora, mas para Pedro, a noite estava passando. Aquele era o sinal de Deus que a noite tinha acabado, que o choro tinha acabado. E tocando no lado de Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Põe agora, por favor, versículo 13, do mesmo capítulo. Quando ele, Pedro, bateu o portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. 14. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. 15. Eles disseram: estás? Consegue perceber alguma coisa aqui? Pedro está onde? Preso. Que horas é? Noite. E a igreja está trancada orando: Jesus, salva Pedro. Jesus, liberta Pedro. Jesus, liberta Pedro. Deus resolveu fazer uma manhã. Um anjo aparece e no meio da escuridão ele lança uma luz, uma lanterna de Deus. Pedro acorda e o anjo diz: vamos, meu filho, levanta. Mas está de noite ainda não, para você já amanheceu. Ele coloca as sandálias e o anjo diz: me acompanha. Ele chega na igreja. A Bíblia diz que ele bate na porta. Gente, abre! A criada: oh, é Pedro, é Pedro. Entra e diz assim: irmãos, Pedro está solto. O que a igreja diz? Está o quê? Louca. Diga comigo: eles prolongaram a noite. Já tinha amanhecido na porta. A luz de Deus já tinha brilhado. E esse povo está dentro chorando pela noite. Nós não conseguimos acreditar que Deus faça luz no meio das trevas. E é por isso que a gente está de porta fechada chorando, enquanto algumas vezes a bênção está na porta. Deus já fez, uma luz de Deus saiu e a gente não está percebendo. Eu ouvi outro dia alguém dizendo para mim: pastor, meu filho está achando que me engana. Eu falei: por quê, minha irmã? Ele chegou em casa e disse para mim: mãe, parei de fumar maconha. Eu falei: deixa de ser mentiroso, rapaz, mentiroso é o diabo. Eu disse: minha irmã, em nome de Jesus, está saindo a luz e a senhora não percebeu. Diga: meu filho, eu tomo posse dessa palavra, você é uma bênção, você nunca mais vai fumar. Pastor, mas ele só falou. Agarra isso, abre a janela, porque a luz de Deus já nasceu do lado de fora. Creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus, creia, 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 creia em nome de Jesus, creia. Eles disseram: é o seu anjo. Meu Deus do céu, a gente comete esse erro. Versículo 16, vai 16, vamos, meu filho, vai. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e... Diga comigo: era de noite? No horário dos homens. Diga: mas no horário de Deus já tinha amanhecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É noite no relógio econômico. É noite no relógio da empresa. Mas para nós, a Bíblia diz que nasce luz nas trevas. Creia que já amanheceu para você em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Pastor, o que fazer, pastor? O que fazer, pastor, para perceber a luz? O que fazer, pastor, para perceber a luz no meio das trevas? Salmo 126, vamos, Salmo 126, versículo de número 6. Aquele que sai, o quê? Diga comigo: o choro vem. Diga: onde eu choro é que faz diferença. O choro vem, e a Bíblia diz assim: aquele que se esconde chorando, é isso? Esse cara vai perceber a luz? Nunca. A Bíblia diz assim: está chorando? Saia. Andando e chorando. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear,
voltará com um cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Enquanto o choro vem, caminhe. Caminhe. Eu estou caminhando às 6:30 da manhã. Eu e o pastor Elisiel. De vez em quando. Tem dias que 6:30 da manhã está tudo escuro. E a gente sai para caminhar. Tênisinho, caminhando. No meio da caminhada, sem perceber, a gente está tão entretido com as coisas, que quando a gente olha, já amanheceu. Sabe? Não chore com a persiana fechada. Chore enquanto caminha. Pastor, tá mal, pastor? Vou ficar em casa. Quando melhorar, eu vou. Chore caminhando. Porque quem vai caminhando e chorando, volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Último versículo, e agora é sério. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23 e 4. Ainda que eu... Por onde? Ainda que eu o quê? Diga comigo, o vale da sombra da morte foi feito para andar. Davi está dizendo, o vale da sombra da morte não vai me paralisar. Ele é tenebroso, ele é terrível, ele é dolorido, mas eu vou andar por ele. Porque eu sei que enquanto eu ando, o sol da justiça, ele tem a vara e o cajado. Ele me consolará. Não paralise diante do vale da sombra da morte. Tem gente chorando, sabe por quê? O vale da sombra da morte era conhecido como uma fenda, ou um vale, uma depressão no meio de duas rochas gigantes. Por maior que fosse o sol do lado de fora, aquelas montanhas faziam sombra. Então quem passava pelo vale da sombra da morte sempre era noite, porque as montanhas impediam que o sol batesse lá dentro. E tinha gente que parecia, meu Deus, eu vou ficar aqui até amanhecer. Jesus, me cobre com teu sangue, meu Pai. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas, 1 ano, 2 anos. Diga comigo, no vale da sombra da morte não amanhece. O que eu faço, pastor? Passa por ele. O salmista descobriu que depois daquele período de penumbra, meu Deus, está sol aqui fora. Você já teve essa sensação? Você sai pronto para sair de casa, começa a chover. Você diz assim, meu pai, não vou não. Eu não vou, está chovendo muito. Não, está chovendo muito, está chovendo muito. Quer saber, eu vou. Pega o carro, sai, você cruza sei lá quantos quilômetros, daqui a pouco não tem mais chuva. A luz de Deus estava brilhando depois do vale da sombra da morte. Não paralise. Não sente no momento da dor. Levante e caminhe. Caminhe enxugando as lágrimas. Caminhe com dor no coração. Porque a Bíblia diz que a luz de Deus há de brilhar. E quem vai chorando, volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Fique de pé, por favor, eu quero orar com você.